Eu acho que ele queria dizer que eu sou velho. Para te dar uma ideia, a última vez que eu estive aqui no litoral sul, e a primeira, foi em 1978. Já desmaiou. Você está perto. Oi? Você está pertinho. Então, eu vim com o irmão Teston Gilpatrick. Nós visitamos uma irmã em Cristo que morava no meio de uma bananal. Um bananal. E ela pegou panela lá e fez banana pra gente. Aí eu nunca tinha comido daquele jeito. Foi muito bom. Então é um prazer ver tanta congregação aqui nessa região e na região maior de São Paulo, porque naquela época não tinha. Nessa região, pelo que me lembro, tinha uma pequena congregação da qual essa irmã fazia parte. Talvez alguns de vocês dinossauros sabem melhor que eu. Então é um prazer ver homens aqui de toda a região metropolitana de São Paulo e aqui no litoral sul. Eu moro em São José dos Campos. Eu estou lá já faz 28 anos. 38 anos de Brasil. Então, eu sou mineiro. É treco, é trem, é troço. Foi lá que eu aprendi o português. Dizem que quem aprende português em Belo Horizonte fala o melhor português do Brasil. O mineiro é muito humilde. Então, sou mineiro lá. E dou graças a Deus pelos 10 anos passados lá naquela cidade. É um prazer ver os jovens aqui. Todos os meus filhos estão agora na casa dos 30. O mais velho, 39. A caçula fez 30 anteontem. Então, ver Ailton. Nós conversamos ontem com a nossa filha Leila e ela disse: eu trabalhei no acampamento como monitora junto com a Ailton. Idade do meu filho Joel, eu acho, né? Lucas também. E agora? Vocês já sabem disso. Vocês que assistiram esta manhã a palestra dele. Mas eu quero frisar, a palestra do Lucas vale ouro. Eu acho que estão colocando as palestras no canal de YouTube da congregação daqui. Vá para lá, assista outra vez, assista a terceira vez a palestra do Lucas. Muita sabedoria. Muita sabedoria. Eu já estava pronto para ir embora depois da palestra dele. Depois de uns 2 minutos da palestra do Lucas, eu estava achando que ele fosse um hacker e que ele tivesse entrado no meu notebook e roubado a minha palestra. Mas depois de 2 minutos, ele fez melhor assim. Melhor ainda. Ele pegou uma outra direção maravilhosa. Então eu tive que admitir para mim que ele não roubou nada de mim não. Porque foi muito melhor do que eu vou passar para vocês hoje à tarde.
Parabéns à congregação aqui pelo lindo trabalho desse evento, pelo almoço maravilhoso. Bom, eu devo falar isso não para os irmãos, mas para as irmãs, não é? Amém. É uma alegria estar aqui e dar aquele abraço, rever tantos irmãos, conhecer irmãos novos e irmãos que ainda vão se tornar irmãos. O tópico que me deram foi o relacionamento no conflito, o Deus longânimo. Me pediram fazer impacto. Comentei isso ontem à noite, conversando com a minha filha, e ela falou: olha, pai, é com o Senhor mesmo, hein? Eu não sei o que ela quis dizer com isso, não. Me pediram também de causar desconforto e desejo de mudar. Então, coloquem o seu colete à prova de bala e vamos lá. Em abril, a minha esposa quebrou o punho. Foi engessada, calo de gesso até aqui em cima. Depois trocou para um talo menor. Tirou esses dias o talo e começou a fisioterapia. Faz 2, 3 dias que ela dirigiu o carro pela primeira vez. E o que se descobriu é que quando tirou o talo, obrigado, os músculos definharam. Ela não tinha e não tem ainda a força que ela tinha antes. E ela não tem a mobilidade que ela tinha antes. Então ela tem que fazer a fisioterapia várias vezes por semana. A experiência dela é um pouco a experiência das congregações que ficaram separados, os irmãos, uns dos outros. Houve uma quebra, muitas vezes, na comunhão. Já percebemos que por melhor que seja a tecnologia, a live não substitui a reunião presencial. Precisamos olhar um a um nos olhos e sentir aquele calor humano, aquele calor melhor espiritual. A live não se resolve. E muitas congregações foram totalmente para a tecnologia dentro das suas condições. Outras não. Insistiram em se reunir. Lá em São José, na congregação Norba Nova, dividimos em 3 grupos, em 3 casas diferentes, para pelo menos manter aquele contato físico que era necessário. Mas de qualquer maneira, como alguém disse, muitas pessoas com medo se afastaram. E agora que nós estamos voltando para as reuniões normais, nós estamos descobrindo
que nós não estamos retomando o nosso trabalho da mesma forma quando nós deixamos 2 anos e meio atrás. Estamos mais fracos, estamos em número menor, estamos correndo atrás que nem bombeiro, como disse um irmão, tentando resgatar as pessoas que antes estavam firmes conosco. Com certeza, nós vamos perder alguns, talvez para sempre. Mas que Deus nos dê a graça e a disposição de recuperar muitos desses irmãos. Mas voltando, nós descobrimos alguma coisa. Ficamos acomodados. Ficamos lá assim naquele conforto, no pijama, assistindo à reunião, fazendo as nossas coisas, fazendo tudo do nosso jeito. E agora, juntos, nós estamos em momento de conflito. Porque eu fiquei acomodado e você também. E agora que nós estamos juntos novamente, nós temos que nos reacostumar. E isso é porta aberta para o conflito. Aquilo que talvez não nos incomodava antes, agora nos incomoda. O que talvez antes nós achamos que não era grande coisa, agora é grande coisa. Então nós estamos em momento sensível. E agora temos que trabalhar, recuperar as forças, recuperar a flexibilidade. A minha esposa disse que ela foi essa semana na fisioterapia. E a moça ficou mexendo tanto, forçando, que ela chorava de dor. Mas era necessário. Hoje, às vezes, nós estamos juntos, mas nós estamos chorando de dor. Talvez sem motivo, mas nós não nos encaixamos ainda. E aquela insatisfação gera reclamação, ingratidão. O conflito da congregação, na verdade, é um estado comum. Talvez normal. Lucas falou na normalidade mais cedo. Eu quero pegar o outro lado da moeda. É normal nós tivermos dentro das nossas congregações conflitos. Começou lá no início, em Atos capítulo 6. Bem no início da congregação lá em Jerusalém. Houve um resmungo, uma reclamação, que parte das viúvas não estavam sendo cuidadas como as outras. Conflito na congregação. Porém, nós temos que encarar que cada conflito é uma porta de oportunidade de resolver. E a partir da solução, ver mais crescimento ainda. O que de fato aconteceu em Atos capítulo 6. Depois que resolveram, a igreja cresceu mais ainda.
E nós estamos exatamente nesse ponto hoje, nas nossas congregações. Vamos resolver os problemas e vamos partir para o crescimento. Como lidar com os relacionamentos entre irmãos quando surge o conflito? Ofereço a vocês hoje 3 perspectivas. Ninguém ainda está dormindo. Opa, estou vendo uns olhos fechados. Supostamente eu vou ficar aqui 1h30. Mas por 1h30, nem eu me aguento. Então, depois de cada ponto, Marcos vai vir dirigir num canto. Você não vai levantar e ir embora. Porque nesse momento eles vão trancar o portão aqui fora. Mas para dar uma quebradinha, para a gente encher os pulmões, dar um descanso para a mente, vamos cantar 3 hinos. O primeiro ponto, a primeira perspectiva para nos ajudar nos nossos relacionamentos em conflito é o seguinte: vamos reafirmar o alvo da fé, que é a comunhão com Deus. Foi nesse ponto do relacionamento com Deus, quando Lucas começou hoje de manhã, que eu comecei a suar. Porque esse é meu assunto, Lucas. Mas na verdade, as 2 palestras se encontram justamente nesse princípio, nessa verdade, nessa perspectiva. Para que é que nós estamos aqui, afinal? Temos que perguntar, o que é que nós queremos? Nós queremos um relacionamento com Deus? Ou nós queremos uma religião superior às outras? Como os fariseus. Quando eu falo religião, eu falo nesses termos. Uma produção humana que confia em rituais, em calendários, em estruturas. E quando nós falamos em termos de relacionamento com Deus, não queremos dizer que não exista mandamento, que não exista algo a fazer. Mas nós falamos em andar diariamente e conhecer profundamente o nosso Pai. A Bíblia está repleta de linguagem, de muitos termos, de muitas figuras para descrever o relacionamento com Deus. No jardim de Éden, Adão e Eva, sua existência no jardim foi marcado pelo conhecimento que eles tiveram com Deus. O texto diz, isso depois de eles perderem tudo, que o Senhor vinha no final da tarde, com aquela brisa boa, para caminhar com Adão e Eva. Depois que eles pecaram, se esconderam, o Senhor veio, como sempre, ter esse contato, desenvolver com a sua criatura esse amor, só que o homem tinha se escondido e perdeu-se o conhecimento de Deus. Essa ideia de andar é uma das figuras
Talvez com Adão e Eva não foi nem figura. Talvez o Senhor tinha assumido alguma forma física que permitia essa andança, essa caminhada de forma literal. Mas mais tarde nós vemos Enoque. Enoque andou com Deus. Noé, um homem que achou graça na vida, Deus que achou graça na vida dele, diz que Noé andou com Deus. Hoje de manhã, Lucas leu 1 João capítulo 2, versículo 6. Isso não tem nada a ver comigo, não. 1 João capítulo 2, versículo 6. Se alguém disser que conhece a Deus, que permanece nele, ele deve andar como Jesus andou. É andar, é caminhar, é ter amizade com Deus. Já pensou? Deus permite isso com a sua criatura. Abra comigo, por favor, em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Um texto que aparece como estrela no meio da escuridão. Esse texto virou um texto predileto meu. 30 anos atrás, a minha esposa fez até Ponta Cruz, um quadro para colocar na parede desses 2 versículos. O livro que eu lancei esse ano, está aqui atrás na entrada, Favoritos. Esse texto está no meu livro. Você lembra de Jeremias, o profeta chorando? Porque ele só tinha juízo e castigo para falar para o povo de Israel. Jeremias era quase o último profeta, a última voz de Deus, a última chance para o povo antes de entrar no exílio. E o povo não quis escutar. Não é, Lucas? Deus falou. Não sei quantas vezes você falou a palavra falou. Mas é isso mesmo. Deus falou um monte. E o povo não escuta. Jeremias não teve convertido quase nenhum. Talvez 1 ou 2. Baruque, quem sabe? E no meio desse castigo, desse juízo, dessa ameaça de enviar o povo para o exílio, aparece Jeremias 9, versículos 23 e 24, onde o Senhor disse por meio do profeta: assim diz o Senhor. O trecho começa e termina com frases semelhantes. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem no forte na sua força, nem no rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada,
declara o Senhor. Eis a voz de Deus. Aqui nós temos a sua revelação. Eu sou assim. Vocês devem achar a sua glória, o seu significado, o seu valor como ser humano no meu conhecimento, em me conhecer. Porque o que é que o ser humano busca desde a época de Jeremias até os dias de hoje? A sabedoria. Eu sei. Essa aí era comigo. Eu era o aluno número 1 no colégio. Quando a professora perguntava alguma questão, lá estava eu sei. Mas tem um problema. Amanhã, o seu conhecimento fica ultrapassado. Ou aparece outro que sabe mais do que você. Como é que você fica? Não se glorie o forte em sua força. Força de qualquer tipo. Hoje ganhou até um termo. Nós pegamos até do inglês. O bullying. Isso não é novidade. Quando eu tinha 7 anos, eu já senti o bullying. Porque na escola tinha uns rapazes que gostavam de bater em tudo e todos. Eu era um alvo deles. Eu não era forte naquela época como eu sou hoje. Força de qualquer tipo. Pode ser força física, mas vai ver o lutador. Até o melhor. Daqui a pouco ele envelhece. E vem o mais novo, mais rápido, e pima, ele cai no ringue. Pense num ditador, a força política. Ele destrói todos que estão contra ele no seu país, mas em algum momento, alguém pega ele. E ele cai, sobe outro. Você vai se gloriar na sua força? Cuidado, daqui a pouco você não vai ficar tão forte assim. Para nós talvez seja óbvio, não se glorie o rico em sua riqueza. É a coisa mais fácil você perder dinheiro. Quando veio a Grande Depressão em 1929, tinha rico pulando de prédio alto porque tinha perdido a sua fortuna. Eu sei como é que é perder dinheiro. Graças a Fernando Collor, ele levou embora todo o meu dinheiro da minha conta bancária e não recebi de volta até hoje. É fácil perder dinheiro. Mesmo que você seja pobre, mesmo que você seja rico. Você quer ser alguém na vida? Você quer ser um João alguém na vida? Essas coisas não servem, não.
pode até acrescentar à lista a beleza. Pode colocar aqui no meio também. Você quer ser alguém na vida? Você quer ter valor como ser humano? Conheça a Deus. Como é que o obreiro, como é que o homem de Deus, como é que o servo de Deus vai se segurar nos trancos e barrancos do serviço, porque ele conhece a Deus? Houve uma boa pergunta aqui: qual foi a melhor coisa para você em termos do seu relacionamento com Deus e a pior coisa durante o lockdown? A melhor coisa e a pior coisa. Cada um tem a sua resposta. Mas se nós podemos generalizar, seria você naquela solidão, você naquele distanciamento, você tendo a sua vida totalmente revirada, você tem que aprender a depender de Deus. Acho que foi você que falou isso, irmão, mais cedo. Você tem que buscar a Deus. Meu irmão, busque a Deus, conheça a Deus, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Talvez você não tenha telescópio na sua casa. Mas procure algum cantinho para você se admirar com as maravilhas do Deus Criador e Deus Redentor entre você e Ele, a sua palavra, a oração e depois disso com seus irmãos. Conheça a Deus, porque se nós vamos resolver os problemas e os conflitos, se nós vamos dar mais uma vez uma arrancada no nosso trabalho, nas congregações, mancando, depois de 2 anos, 3 anos, vai ser porque nós conhecemos o Senhor. Eu não respondi nada durante o nosso grupo de oração. Eu queria deixar a oportunidade para os outros, porque eu sabia que eu ia ter a minha vez. Mas uma das piores coisas para mim, durante essa época do lockdown, nós dividimos em 3 grupos. 3 pequenas congregações, se quiser falar assim. Reunindo nas casas. E eu fiquei animado, porque eu pensei, nessa outra cidade, eles vão deslanchar, vão começar a ter uma congregação, e lá na Zona Sul, de repente eles também, e não aconteceu nada disso. E eu fiquei desanimado. Porque eu fico orando a Deus para que o Evangelho chegue cada vez mais bairros da nossa cidade, a cada vez mais municípios na região metropolitana do Vale do Paraíba, que tem 33 municípios. O irmão estava falando aqui sobre o número de municípios. Se nós estivermos em 4, é muito. Conheça a Deus, irmão. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. E com isso, vamos aprender sobre Deus dentro da congregação com nossos irmãos. Vamos entender que nós fomos salvos para a comunhão com Deus e com a sua família. Abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1,
1 Pedro capítulo 1. Eu fui proibido de citar a língua grega. Mais ou menos, né? Não foi bem isso, né? Não foi bem isso, não. Eu entendi o recado. Mas eu vou falar uma palavra grega. 1 Pedro 1, versículo 22. Lembra quanto nós falamos sobre a necessidade da obediência? Não tem ninguém que fala mais sobre obediência do que o Randall. E sobre o batismo, eu falo muito. E aqui há uma bela declaração sobre a obediência. Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Que frase maravilhosa! Como é que nós vamos purificar a nossa alma? Pelo sangue de Jesus. É porque nós vamos obedecer e encontrar o sangue purificador de Jesus na imersão na água. É assim que acontece. Com a fé e o arrependimento, com a decisão de seguir Jesus, é assim que acontece. E é isso, é a nossa experiência aqui. É isso que vai acontecer amanhã com Davi. É isso mesmo? O seu nome? Ah, o Davi está ali, ó. Eu estava lá naquele canto, tá? Então, eu achei que fosse ele. Então, vou pular um. Beleza. Esta é a nossa experiência. Agora, para quê? Ah, eu quero ser salvo, quero ter perdão dos meus pecados, e eu quero viver para sempre ao lado de Deus. Amém? É isso mesmo. Porém, olha o que Pedro vai dizer aqui. Eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional. A melhor tradução para essa frase que eu achei é a versão fácil de ler. Nós fizemos isso para quê? NVI diz, visando ao amor fraternal e sincero. Ok, é isso mesmo. Vamos ficar mais forte. Atos 2:38. Nós temos que nos arrepender e ser imersos na água para o perdão dos pecados. Aquela palavra para é uma preposição de propósito. E é a mesma preposição, vocês que estudaram o grego, é eis. É a mesma aqui. Para que nós nos purificamos pela obediência? Para o amor fraternal e sincero. Versão fácil de ler diz, a fim de viver ou oferecer. Insere aqui um verbo para ajudar a gente a entender melhor. Porque aqui não tem verbo. Mas também para receber. E para dar aos outros o amor fraternal. Eu lia esse versículo durante anos. E esse versículo me incomodava, porque não falava aquilo que eu queria que falasse. E eu ficava assim, torcendo não, em termos do sentido. Mas querendo encaixar esse versículo dentro da minha cabeça e dentro do meu ensinamento, até que um dia acendeu a luz. Nós fomos feitos para viver em comunhão com Deus, como Pai e com a sua família, os nossos irmãos. As duas coisas andam juntos. Você não pode amar a Deus como Pai se você não ama o Filho dele. Nós estamos todos no mesmo barco. O barco da família de Deus. Por isso, muitas vezes, eu nem falo em termos de igreja. O mundo nem sabe o que é igreja. Muitas vezes as pessoas perguntam, você é de que igreja? Não responda essa pergunta, tá?
Porque o que aquela pessoa está pensando em termos de igreja não é o que nós entendemos biblicamente o que é igreja. Eu pergunto, eu devolvo pergunta. E quando a pessoa me pergunta, você é de que igreja? Eu pergunto, qual é o nome da lua? Hã? Essa é a reação que eu quero. Porque assim eu consigo desnortear totalmente a pessoa. A pessoa não tem nem ideia do que eu quero falar. Qual é o nome da lua? Não sei. É lua? Não, lua não é nome da lua. Eu não sei. Bem, então, a nossa lua não tem nome. As luas de Saturno, Júpiter, são várias. E cada lua tem um nome, sabe por quê? Porque tem que distinguir entre elas. A nossa lua não tem nome, sabe por quê? Porque ela é única. E a igreja do Senhor Jesus não tem nome porque ela é única. A próxima vez que alguém te pergunta isso, tente essa pergunta de volta. Vai virar uma conversa bastante interessante, prometo. Então eu falo mais em termos da família de Deus, porque essa é a nossa natureza. Nós nascemos como filhos de Deus e nós nascemos na grande família de Deus e nós fomos purificados do pecado na nossa alma para vivermos e recebermos e mostrarmos o amor fraterno. Vamos reafirmar o alvo da nossa fé, que é a comunhão com Deus. Além de reafirmar o alvo da nossa fé, que é a comunhão com Deus. A segunda perspectiva. Dá uma batida, eu acho que não. Você foi totalmente pro canto. Porque às vezes. Agora dá uma. Pegou? Funcionando? Não? Agora sim. Obrigado. Ok, obrigado. A segunda perspectiva, para nos ajudar nos conflitos entre os irmãos, nesse momento sensível de voltarmos à comunhão. Vamos reafirmar a prática da nossa fé, que consiste na imitação de Deus. Imitar Deus, o Todo-Poderoso, o soberano Senhor. Como é que nós vamos imitar Deus? Deus é totalmente outro. Deus é totalmente santo e separado da sua criação, inclusive do ser humano. Como imitar a Deus? Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 5, onde nós encontramos uma chave, porque há qualidades a respeito de Deus que nós precisamos desenvolver na nossa própria vida. Agora está com seu colete à prova de bala. Mateus 5. Estou chegando lá. Você e a minha esposa, ela está sempre perguntando: qual versículo? Calma, estou chegando. Porque eu quero falar aqui sobre o contexto. Eu gosto de ver assim essa ansiedade de chegar no versículo já. Isso é bom. Contexto. O Sermão do Monte. Jesus está ensinando como é viver a vida de um seguidor dele.
Isso é a prática. Vai sentir a semelhança do Sermão do Monte com a carta de Tiago. Jesus diz: você quer ser meu seguidor? Faça isso. Mateus 5, versículo 48, final do capítulo. Vou ler o versículo, depois nós vamos voltar. Mateus 5. Onde é que eu estou? Está aberto. 5:48. Isso. Estou precisando limpar os óculos. É isso mesmo. Jesus falando. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pronto, ninguém é perfeito. Então vamos esquecer, vamos para casa. O que é isso? O que é que Jesus espera de nós, de mim? Ser perfeito. Temos dois problemas aqui. Problema número 1. O Novo Testamento não usa a palavra perfeito como nós usamos. Quando nós usamos a palavra perfeito, queremos dizer o quê? Que está sem pecado. Ninguém é perfeito, né? Dentro daquele contexto, joia. Só que você sabia que nem Jesus era perfeito? Calma. Jesus estava sem pecado. Sem pecado. Mas a palavra perfeito não significa, no Novo Testamento, estar sem pecado. Significa ser completo ou maduro. Isso, no sentido bíblico, é perfeito. Seria melhor se as nossas versões traduzissem usando esses termos. Em Hebreus capítulo 9, Jesus tinha que ser aperfeiçoado. Como? Passando por essa vida, vivendo como nós vivemos e mostrando que ele ia conseguir viver sem pecado e assim ser qualificado para ser o nosso sacrifício. Isso é ser perfeito. Tome cuidado quando você tira um versículo do contexto e tente falar alguma coisa. Frequentemente você vai se dar mal. Especialmente nesse texto. Vamos voltar para o versículo 43. Mateus 5, 43. Jesus ensinando. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está falando aqui sobre o amor. E Ele está falando que nosso amor deve ser como o amor de Deus, porque Deus ama todas as pessoas. Deus amou o mundo inteiro, e o mundo não representa o planeta Terra, representa a humanidade como um todo, os maus e os bons, os justos e os injustos.
Deus faz a chuva cair sobre a minha casa e sobre a casa do meu vizinho. Olha só. Se Deus não amasse todas as pessoas, talvez eu receberia a chuva e aquele malandro que mora lá perto de mim não ia receber nada. Ou o sol, mesma coisa. Deus ama todas as pessoas. O seu amor deve ser igual. Como é que é perfeito o amor de Deus? Aqui coloque a palavra abrangente. O amor de Deus é abrangente e o seu amor pelas pessoas deve ser tão abrangente como é o amor de Deus por todos. É isso que ele quer dizer aqui. Como é que nós vamos praticar a nossa fé? Imitando ao nosso Pai. Nós temos aquela frase, tal pai, tal filho. Eu tenho um irmão, 15 anos mais jovem que eu. Quando ele nasceu, eu ajudei a trocar a fralda dele. Ele cresceu um pouquinho. Quando ele tinha 3 ou 4 anos de idade, as pessoas falavam para mim assim: Randolph, você não vai ter um filho que parece mais como você do que seu irmão. Aí depois tiveram que retificar essa declaração porque o Mike apareceu. A cara do pai. Nós procuramos aquelas semelhanças físicas, mas nós vemos também os traços na conduta. Nós vemos que o filho imita o pai e ele precisa imitar. Parte do problema da nossa sociedade hoje é que os pais não estão dentro de casa e os filhos estão vendo apenas a mãe. E nós temos jovens efeminados. Esse é o plano de Deus. O filho observar o pai e imitar o que o pai faz. E isso é o plano de Deus dentro da família espiritual dele. Nós observamos como Deus trata as pessoas e nós imitamos o que ele faz. Portanto, seja o amor de vocês tão abrangente como é abrangente o amor do Pai Celestial de vocês. Está vendo? Isso no início do ministério de Jesus, já ensinando isso. E precisamos reajustar a prática da nossa fé para refletir a realidade que é Deus como nosso Pai. Eu comecei atrasado, né? Porque eu preciso de 1 hora e 45 minutos. Não, me fale quando terminar, por favor. 1 hora e 45, eu acho que é difícil, mas... Eu sei. 17 horas, fechar. Isso. Apagar a luz. Hã? Apagar a luz. Ok. O irmão leu Efésios 4. Das atitudes que nós devemos ter uns com os outros. E olha, que paciência, que amor, que perdão. Às vezes, na Bíblia vai dizer, vocês têm que suportar uns aos outros. Tem que aguentar uns aos outros. E um irmão me perguntou uma vez, mas não é bem isso que ele quer dizer não, né? Eu falei, às vezes é mesmo. Porque às vezes você está apenas aguentando o cara. Até você mudar. Não até ele mudar.
Porque é Deus que tem essa paciência, esse perdão, esse amor por mim. Quanta coisa nós aprendemos nesse lockdown que nunca aprendemos antes. Quanta coisa, cada apanhado, cada tropeçado que nós temos na vida é um processo de aprendizado. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas está doendo. Ah, mas a coisa assim está horrível. Hebreus capítulo 12. Você está sofrendo? Está com dificuldade? Você está tendo problema na sua vida? Encare isso como a disciplina carinhosa do seu pai. Porque que pai não disciplina seu próprio filho? Bom, o autor não morava no Brasil do século XXI, não. Porque hoje em dia ninguém disciplina um filho. É parte do nosso problema de hoje. Mas ele está usando um exemplo humano. O pai vai disciplinar achando assim que ele está fazendo o melhor possível. Talvez ele esteja errando muito, mas ele está disciplinando. Quanto mais o nosso Pai Celestial está fazendo um trabalho maravilhoso de me disciplinar, de me treinar, de me purificar, de me santificar. Tudo que Ele me permite passar, tem algo para eu aprender. Porque diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, se não me engano, isso é para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse não é nosso alvo. Então vamos perguntar, o que eu preciso aprender nesse momento de dificuldade e de sofrimento? Fácil? Não. Porque muitas vezes é a minha vontade contra a vontade do Senhor. Precisamos disso. Imitar Deus significa imitar Jesus. Você concorda? 1 Coríntios capítulo 10. Aqui em Efésios 5, essa divisão de capítulo foi péssima. Porque como é que começa o versículo 1 de Efésios 5? Portanto, é a conclusão. Sejam imitadores de Deus. É isso mesmo. 1 Coríntios 10 é outra divisão de capítulo horrível. Horrível. Vamos não perder a sequência do pensamento do apóstolo Paulo aqui. Por questão de tempo, eu vou começar somente no versículo 31 do capítulo 10. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos. Não é do jeito que nós agradamos as pessoas e acabamos negando a vontade de Deus, não. Pelo contrário. Eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, não estou procurando proteger a minha própria pessoa, mas o bem de muitos. Muitos aqui significa todos. Para quê? Para que sejam salvos. Eu quero conhecer a Deus e eu quero que toda pessoa do mundo conheça também a Deus. Agora, o primeiro versículo, coitadinho, virou órfão, do capítulo 11, é a conclusão de novo. Tornem-se meus imitadores, como eu
sou de Cristo. A prática da nossa fé é imitar a Deus, é imitar Jesus, especialmente no quesito de salvar as pessoas. Esse é o alvo dele. O Paulo César está aqui conosco hoje, viemos em 4. Eu até pedi ao Bruno para dirigir o meu carro, e eu acho que estou ficando numa idade que eu nunca gostei de dirigir, especialmente hoje em dia, especialmente onde eu estou indo, onde eu não conheço. Ele já veio para cá. Eu devo dizer que você se perdeu? Não, tá. Então, ele me ajudou demais hoje, dirigindo para cá. Mas Paulo César veio com a gente, com o pai dele. E Paulo tem academia, e se você quer entrar no Wi-Fi dele, você tem que digitar João 3.16. É o versículo mais famoso da Bíblia, não é? Versículo maravilhoso, um resumo espetacular do Evangelho. Mas quanta gente conhece 1 João, capítulo 3, versículo 16? Pega João 3,16, coloca um 1 na frente. Você já vai do Evangelho para a primeira carta. O que diz? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Vírgula. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Até que ponto nós estamos de fato morrendo para nós mesmos, nos crucificando diariamente, e estamos entregando e dando a nossa vida por nossos irmãos. Primeiro Coríntios 5 e 1 Coríntios 6 são dois assuntos super interessantes. Nunca apareceu naquela revista, mas são super interessantes. Porque no capítulo 5 é um caso de imoralidade assim escandalosa até entre os pagãos. E ele vai terminar o capítulo dizendo no versículo 13: Deus julgará os de fora, esse irmão dentro da igreja imoral, expulsem esse perverso do meio de vocês. Agora capítulo 6. Eu acho que Paulo tinha um secretário escrevendo, porque eu tenho boas informações que quando ele começou o assunto no capítulo 6, depois de tratar do capítulo 5, ele já estava com as mãos na cabeça. Irmãos, como é que vocês ousam levar seu irmão no tribunal? E nem importa quem está com a razão e quem não está, porque só o fato de vocês fazerem esse litígio, vocês levarem os seus casos perante juízes pagãos, já perderam. Todo mundo perde com uma situação dessa. E olha o versículo 5, versículo 7, isto é. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota para os dois lados. Colete a prova de bala agora. Dê uma apertada. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos
causam injustiças e prejuízos e aí mãos na cabeça e isso contra irmãos. E como é que nós estamos hoje? A irmãzinha fala alguma coisinha, nha. Ah, para com isso, eu estou fora. Vamos recuperar o amor sacrificial de Deus e de Jesus para que nós possamos cultivar nas nossas congregações o amor fraternal. E sabe com quem isso começa? Começa comigo. Começa com você. Deus é longânimo. Só esse comentário já vamos cantar. Sabe de onde veio a palavra longânimo? É formada de duas palavras: longo e ânimo. Deus tem para conosco longo ânimo. Ele não perde a esperança. Não olhe para lá, olhe para mim. Eu sei que eu sou feio, mas pode olhar aí. Deus não perde a esperança no meu caso. Você já chegou a ponto de ouvir coisa da Irmandade e saber que em tal lugar o pessoal assim, se desviou do caminho e fulano de tal assim, jogou tudo para o ar e agora age como pagão ou foi procurar uma religião e você começa a sentir está tudo perdido. Que Irmandade fraca. Que coisas horríveis. Nós precisamos ter longo ânimo para com nossos irmãos. Que belo desafio, não é? Número 3, eu vou abreviar essa terceira perspectiva. Nós precisamos viver a plenitude da fé, que é a glória de Deus. Por plenitude eu quero dizer que a nossa fé se baseia em tudo o que Deus é. Sua glória é a manifestação da sua pessoa, da sua grandeza, de toda a sua natureza. E quando nós começamos a enfatizar uma qualidade de Deus acima de outra qualidade, ou a exclusão de outra qualidade, nós estamos criando um ídolo. Porque nós não estamos respeitando toda a revelação de Deus. Isso vai levar a uma fé falsa. Romanos capítulo 11, Paulo está chegando lá para o final de uma parte do livro de Romanos, dos capítulos 9 a 11, sobre o papel de Israel no plano de salvação de Deus. No versículo 22 ele diz assim: portanto, falando especificamente para os gentios, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, os judeus, Deus cortou eles fora. Mas bondade para com você, gentio, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. A nossa sociedade foi de um extremo para o outro. Quando eu cheguei no Brasil, eu dizia que o Brasil era 95% católico. Hoje é 70%.
isso representa uma mudança social, uma mudança religiosa, tipo terremoto aqui no Brasil. Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença, né, na nossa cultura aqui. Mas naquela época, e até antes, havia uma ênfase na severidade de Deus. Quantas e quantas vezes eu já ouvi uma pessoa falar, eu estudei numa escola de freira, e sempre falava lá, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Tome cuidado para não fazer isso, porque senão Deus vai te pegar. Pessoas falando isso para mim, comigo. Havia uma ênfase na severidade de Deus. Hoje foi para o outro extremo. Deus é amor, Deus é cheio de misericórdia, Deus é paciente, Deus é maravilhoso, Deus é bonzinho, Ele é papai do céu, e Ele é tudo isso. Mas quando você enfatiza uma coisa à exclusão ou ao detrimento de outra coisa, você não está lidando com o Deus pleno, com o Deus glorioso. E isso pode também acontecer dentro da igreja. Se você enfatiza a severidade de Deus, você vai ser severo sempre com seus irmãos. Você vai sempre apontar dedo, você vai sempre reclamar, você vai criticar. Agora, se você enfatiza a bondade de Deus e deixa meio de lado a severidade de Deus, vamos fazer pouco caso dos mandamentos e da santidade. E dependendo da congregação, da nossa irmandade no Brasil, as duas coisas estão acontecendo. Tem congregações enfatizando uma coisa e tem congregações enfatizando outra coisa, e de repente dentro de uma mesma congregação tem indivíduos puxando para um lado, o outro lado da natureza de Deus. Precisamos de Deus e tudo o que Ele é. Precisamos viver essa plenitude de Deus. Em 1 João, o João afirma duas grandes verdades sobre Deus. Agora eu vou pedir a ajuda de Lucas. Estrela binária. São duas estrelas. Se eu tiver errado, melhor, não me corrijam. Duas estrelas que estão fazendo assim, uma em volta da outra, como se fosse assim, não tinha nada no meio, uma estrela binária. O que nós temos dentro de 1 João é uma estrela binária, porque ele começa falando no primeiro capítulo, versículo 5, Deus é luz. Deus é luz porque Ele é verdade, Ele é santidade. Deus é justo. E no capítulo 4, versículos 8 e 16, ele afirma, Deus é amor. E João organiza os assuntos da sua carta em torno dessas duas estrelas, dessa estrela binária, porque você tem que ter uma estrela para ter a outra, fazendo essa manobra. Tá certo? Oba! Então não tão ruim assim, né? Duas grandes verdades, como Paulo afirmou em Romanos 11, versículo 22. Considere a bondade e a severidade de Deus. São termos que vão falando ou do amor de Deus
ou da justiça de Deus, da retidão de Deus, da verdade de Deus, da ira de Deus. Deus é paciente, sabe por quê? Porque Ele segura a sua ira. Ele não nos castiga, porque se nós recebêssemos o que nós merecíamos, estávamos mortos ontem. Mas Ele segura a sua ira. Por quê? Porque Ele quer a nossa salvação. Segundo Pedro 3 vai dizer, se é que para você parece que Deus está demorando para enviar Jesus, porque já fazem assim, poxa vida, fazem 30 anos que Jesus disse que ele ia voltar e não voltou ainda. Não vai acontecer não? Já está faltando, já está fazendo quantos 1000 anos e Jesus não voltou ainda? Isso é sinal de quê? Sabe o quê? Da paciência e da misericórdia de Deus. Porque Ele está dando tempo para mim e para você, para nos arrependermos dos nossos pecados e começar a seguir o Senhor Jesus Cristo. Na igreja do Senhor, não fique irritado não com os irmãos. Isso é fácil para eu falar para você. Tem alguns irmãos que eu gostaria de dar um chute no traseiro. Não estão nenhum deles aqui não, tá? Vamos botar com você. Mas não fique irritado com seus irmãos. Pense no seguinte: esse irmão, vamos dizer que é o pior pecado de todos os tempos, mas esse irmão está vivo até hoje porque Deus é paciente. E se o Santo Deus pode ser paciente assim com esse irmão, por que eu não posso? Quem sou eu para ser mais justo, mais indignado com o pecado do que Deus? Vamos viver a plenitude da fé, que é toda a glória de Deus. Eu quero agradecer o Marcos por aceitar de última hora dirigir esses cânticos para dar uma quebradinha aqui para nós hoje à tarde. Eu vou voltar para casa muito contente, porque eu estou vendo pessoas dedicadas, esforçadas, sensibilizadas com a necessidade que existe dentro da Igreja do Senhor e para cumprir a missão de Jesus Cristo neste mundo. Agradeço a todos vocês, velhos e jovens, conhecidos e desconhecidos, e aos irmãos aqui da congregação de São Vicente, por nos proporcionar um momento não somente agradável, mas proveitoso, espiritualmente, edificante. Deus abençoe muito cada um de vocês, onde cada um esteja trabalhando, para que possamos fazer um trabalho que realmente glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão com Deus é nosso alvo. Em tudo, nós imitamos o Senhor. Temos em Cristo, isso especialmente é visto na carta do apóstolo Paulo, em Colossenses, temos em Cristo a plenitude do Pai e conhecemos a sua glória. Não há experiência mais maravilhosa do que esse conhecimento de Deus.
Portanto, queremos servir no reino de Deus. Queremos promover o Evangelho de Cristo. Queremos mostrar ao mundo que vive no desespero, na solidão, que não tem opção para o futuro, que o amor de Deus entre nós é verdadeiro. Queremos experimentar o amor de família que Deus nos proporciona como seu povo. Vamos tornar real a presença de Deus entre nós. Deus abençoe muito todos vocês. Amém.